Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Tema de hoje, recursos ergogênicos. Então, o que é que você precisa aprender para otimizar o seu rendimento e a sua performance? Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre carboidratos. Quanto de caloria, quanto de energia e como dividir o aporte de carboidratos ao longo do seu treino. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Bom pessoal, para você que está chegando aqui no vídeo agora, se liga, toda terça e sexta-feira ao meio-dia tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva, sempre baseado com evidência científica. E hoje eu vou pegar esse artigo aqui que foi publicado no ano de 2018 da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. O primeiro passo é a gente ter uma definição do que é um recurso ergogênico, tá bom? Recurso ergogênico é qualquer técnica que, aliada ao seu treinamento, otimize a sua performance e reduza sua chance de se lesionar. Então, assim, mecanismos, dispositivos que auxiliem esse processo, o cálculo nutricional, métodos farmacológicos, técnicas da parte de psicologia que podem otimizar a sua capacidade de performar no seu exercício ou otimizar, esse processo de adaptação. Um ponto principal é que os recursos ergogênicos, eles são de maneira individualizada, tá certo? Não adianta eu ter uma receita de bolo e fazer a mesma coisa para todo mundo. O primeiro passo é você entender que é preciso ter uma base, pilares bem sustentados com uma prática regular de exercício, você tem um volume, você tem uma intensidade necessária para que você faça a suplementação, que você tenha um aporte otimizado da parte nutricional e que seu sono, a sua parte de reparação também estejam bem adaptados. E aí esse tripé bem destrinchado, bem solidificado, você consegue progredir, no seu processo da prática do exercício. Alguns pontos interessantes que eu preciso colocar aqui para vocês. A maioria dos suplementos, eles têm um impacto de depósito, ou seja, após semanas a meses de ingestão é que você vai de fato conseguir os acúmulos dos efeitos positivos desse suplemento, Eu posso destrinchar aqui já de antemão a creatina e a beta-alanina. Muitas pessoas pensam assim, eu tenho um evento, eu tenho uma prova daqui a 2 semanas, então agora eu vou começar a usar a creatina e a beta-alanina. 2 semanas é pouco tempo para que você acumule os benefícios, os impactos positivos que esses dois suplementos, que sim, têm evidência científica, que têm segurança, que são legalizados, isso aqui não é hormônio, não é doping, que eles vão conseguir otimizar aí a sua resposta ao seu treinamento físico, tá? E aí esse artigo ele dividiu boa parte dos suplementos que existem no mercado. Eu vou lançar aqui a tabelinha deles, tá certo? Tem um bocado de coisa e ele destrinchou basicamente em 3 categorias. Aquilo que tem forte evidência, com suporte e que tem uma segurança. Você tem uma limitada ou média evidência com um suporte de eficácia, no contexto de segurança, no contexto de saúde. E aí a letra C, isso aqui é a letra A, isso aqui é a letra B e a letra C, que tem pouca ou nenhuma evidência para você suportar a eficácia, do suplemento, do recurso ergogênico e ou não tem segurança no seu uso, tá bom? O primeiro passo, como eu falei, veja, vocês precisam ter um volume suficiente de exercício para que justifique uma suplementação, um aporte de calorias, um aporte de nutrientes suficientes para que a partir disso você comece a abrir uma abinha aqui, uma nova seta para esse processo de suplementação. Então, o primeiro passo é a gente entender como que você calcula a sua necessidade de energia, de calorias ao longo do dia. Então, se você quer performance, se você quer rendimento, independente de qualquer modalidade, o seu aporte de calorias deve ficar entre 25 e 35 quilocalorias por dia, quando a gente pensa em um indivíduo ali entre 50 e 80 quilos, beleza? Então esse aqui seria mais ou menos o primeiro grupo. No entanto, quando você tem indivíduos envolvidos, em atividades de mais moderada a alta intensidade, que tem um treinamento ali de 2 a 3 horas por dia, 5, 6 vezes por semana, podem ter uma demanda, uma necessidade variando entre 2 a 7 mil calorias dia.
o que a gente colocaria desses 25 a 35, a gente aumenta para 40 a 70 calorias, chegando, por exemplo, a indivíduos que participam do Tour de France, né, com a necessidade energética diária aí de 12 mil calorias, o que seria de 150 a 200 calorias por quilo de peso dia. Ou seja, a gente pode ter uma necessidade até 10 vezes maior para um atleta de mais alto rendimento do que uma pessoa que está ali praticando um exercício para promoção de saúde, né? Como eu coloquei antes, de 30 a 40 minutos, 3 vezes na semana. Então, o primeiro passo, né, nesse contexto geral de suplementação é saber como é que está a sua oferta de calorias. Não adianta nada você querer usar um recurso ergogênico se a sua base não está sedimentada, não está bem estruturada. E o primeiro ponto para isso vem de oferta calórica. Essa oferta calórica vem basicamente de uma necessidade de macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína. Então, como é que a gente divide essa oferta de carboidratos dia, tá? Novamente, vai depender da intensidade, do volume e do contexto de esporte. Qual a modalidade que aquela pessoa está envolvida? Pessoas que estão envolvidas nesse programa de exercício para a promoção de saúde conseguem naturalmente um bom aporte de calorias, né, vindas desses macronutrientes, como colocando carboidrato 3 a 5 gramas por quilo dia, colocando uma proteína, uma média de 1 grama por quilo dia, colocando gordura entre 0,5 a 1,5 grama por quilo dia. Então, se a gente faz uma divisão média ali entre 45 a 55% de carboidrato, de 15 a 20% de proteína, de 25 a 35% de gordura, um parêntese, se esse indivíduo aqui ele não está envolvido em um programa de melhoria de composição corporal, um tratamento de diabetes, né, principalmente diabetes tipo 2, isso aqui está mais do que suficiente, mais do que necessário, mais do que um contexto de saúde, tá ok. E aí quando a gente coloca, né, aquelas pessoas que têm um maior volume, aquele segundo grupo ali, ó, que estão envolvidas novamente em um treinamento médio de 2 a 3 horas dia, que treinam de 5 a 6 vezes por semana, essa necessidade ela vai aumentar. Então a gente está falando aqui agora de 5 a 8 gramas por quilo dia de carboidrato, o que daria mais ou menos entre 250 a 1.200 gramas dia de carboidrato, quando a gente pensa em pessoas entre 50 a 150 quilos, né? Então assim, toda a zona ela vem daqui do mais baixo para o mais alto, e quanto maior essa massa, maior também a necessidade dessa oferta de calorias, chegando ali até 12 gramas por quilo dia quando você tem atletas com maiores volumes de treinamento, tá? E obviamente nada disso aqui seria possível se a gente não tivesse um principal, o número 1 recurso ergogênico de todo mundo que está envolvido em um programa de exercício físico, que se chama água. Galera, não tem como você ter performance, não tem como você pensar em investir dinheiro no seu suplemento se você não está dando um aporte mínimo de água para o seu corpo dia. Como é que calcula esse negócio aqui, Danilo? Pega o seu peso, multiplica por 35. Isso vai dar o número de ml mínimo que você deve ingerir ao longo do dia. E aí existem algumas estratégias de como que você divide esse aporte de calorias, macronutrientes, como é que você faz esse processo de reabastecimento no seu corpo, tá certo? Então vamos nessa, vamos progredir aqui, que esse vai ser o último ponto desse primeiro vídeo, dessa parte de suplementação, tá certo? Vocês precisam entender uma coisa, pessoal. O tempo, a composição, né, das suas refeições são um ponto-chave para que você otimize a sua performance, para que você otimize a sua adaptação do treinamento e para que você tenha uma prevenção no processo de lesões, um processo de overtraining. Existe uma média entre aquilo que você come, aquilo que você digere e aquilo que você consegue absorver. Em média, o carboidrato demora 4 horas para que ele volte a reconstruir a base da energia, que se chama de glicogênio. Quando você está lá iniciando a sua modalidade, você está na corrida, no triatlon, praticando crossfit, musculação, a principal fonte de energia é o carboidrato. Então, uma média de 4 horas da sua última refeição é aquilo que você consegue armazenar de carboidrato, de glicogênio ali para o seu músculo, para que você vai utilizar, para que você consiga utilizar ele
durante, né, a sua prática do exercício. Por isso que algumas pessoas que conseguem um treinamento em jejum conseguem render ter um bom resultado, porque a última refeição que eles fizeram ali na noite do dia anterior foi uma refeição com um bom aporte de carboidrato, tá certo? Essa refeição daqui da noite é o pré-treino dela que vai treinar pela manhã, teoricamente em jejum. Para aquelas pessoas que têm uma demanda no consumo de calorias, no consumo de macronutrientes no pré-exercício, no pré-treino, o que é que eles precisam entender? Que de 30 a 60 minutos, uma média ali de 50 gramas de carboidrato com 5 a 10 gramas de proteína, isso aqui junto, otimizam a oferta de carboidrato para aquele treino. Então vamos nessa. Treinar em jejum serve para todo mundo? Não. Treinar bem alimentado serve para todo mundo? Também não. Para aquela pessoa que está bem adaptada aqui, o que é que a gente faz? Otimiza a refeição da noite, do dia anterior. Para essa pessoa que está bem adaptada aqui, o que faz? Otimiza a oferta de carboidrato sem ter um excesso, sem ter um exagero no aporte de proteínas. Por quê? Tem muita gente que toma whey protein como pré-treino, tem muita gente que vai comer ovo, que vai tomar leite como pré-treino, e isso aqui tem um maior aporte de proteína do que deveriam. Então você vai ter aquela sensação, aquela percepção que está empachado, que está cheio, não vai conseguir render bem no seu treino e fica perguntando qual é o tipo de suplemento que você precisa usar. O que você precisa aprender é como que eu mostro para o meu corpo que eu estou indo treinar. Então peguem essas mensagens aqui. Aumenta o aporte de água, vocês já entenderam aqui. Oferta carboidrato, proteína e ativa a fibra muscular, beleza? Então, a partir de qual tipo, a partir de quanto tempo que eu preciso suplementar carboidrato no meu intratreino? Então, basicamente, se você faz uma atividade até 1 hora, não tem nenhuma necessidade de você dar um aporte de carboidrato. Se você faz uma atividade entre 1 e 2 horas, aí você precisa ofertar uma média de 30 gramas de carboidrato nesse meio tempo. Se você vai ultrapassar 2 horas e meia, começa a duplicar essa necessidade. 60 gramas, 3 horas e meia, 90 gramas. E aí você vai mantendo essa quantidade até a duração final do seu exercício. Chegou até aqui? Se liga, no próximo vídeo eu vou falar sobre água, continuando aqui, né, destrinchando esse artigo, e provavelmente você está errando na sua forma de distribuir essa quantidade ao longo do dia.